gente, amigos, amigas. Vamos mais uma vez falar de amor, de bondade, de caridade, elucidações espíritas agora para todos nós. Hoje nós vamos até a cidade de Bertioga, estado de São Paulo. Nós vamos falar com Silvio Moreira da Fonseca e o tema também é muito bom. O tema, muitos chamados e poucos os escolhidos. Esse é o tema da tarde de hoje. O Silvio, que é expositor espírita e é frequentador do Centro de Estudos Obreiros do Senhor na cidade de Bertioga. Silvio, é um prazer enorme receber pela primeira vez aqui no Ilustrações, que você tenha inspiração espiritual e que você faça esse tema para nós, trazendo essas mensagens para nós de muitos chamados e poucos escolhidos. Você tem 10 minutos agora para estar comentando esse tema, tá bom, meu amigo? Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos ouvintes que estão aí pela internet, nos ouvindo, nos vendo, né? E, primeiramente, externar a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aí trocando experiências com os amigos, acabamos de conhecer, através da nossa indicação aí, do nosso amigo Orson. Eu fico muito feliz de estar contribuindo com as mensagens de Jesus. O capítulo 18 aí do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz aí essa proposta, né, de muitos os chamados e poucos os escolhidos, que vai trazer essa mensagem belíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual nós aprendemos com a doutrina espírita que a mensagem de Jesus ela tem muitos símbolos e da qual aqueles que não tiverem um estudo mais avançado, estar no dia a dia, junto com as escolas espíritas, estudando aí, né, através dos estudos que todas as casas espíritas oferecem, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade para entender. Então, nessa questão que está lá em Mateus, né, no capítulo 22, nós vamos ver que dentro da doutrina espírita, na visão do espiritismo, isso ganha um sentido muito mais profundo e também do ensinamento moral, para que a gente possa realmente entender esse convite de Jesus a respeito de muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quem são realmente esses que são chamados? Podemos dizer assim que todos os espíritos, todos nós que estamos reencarnados na Terra, somos convidados por Deus. E esse chamado, ele é universal para o bem, para a verdade, para o progresso moral. Deus chama a todos, sem exceção. Por isso que quando o evangelista Mateus faz essa anotação, ele fala a respeito dessa parábola do fechinho, onde um rei, né, ele podemos trazer através dessa simbologia que esse rei é um Deus. E o banquete simboliza essa vida espiritual, o reino de Deus. Então, todos são chamados para esse banquete, esse chamado universal. E no decorrer dessa dessa fala de Jesus, nós vamos ver que ele faz o convite para vários convidados. E ali, no decorrer da fala dele, a gente vai ver que alguns, esses convidados que representam nós, a humanidade, né, preferem os interesses materiais. Outros ignoram a questão do ensinamento das questões espirituais. E mostra aí, a gente vê assim que ali a gente mostra o apego ao mundo e a indiferença. Então, o convite a todos. Então, Deus não exclui a ninguém. Ele vai fazer o convite tanto para os bons como para os maus, os justos e os injustos. Então, a gente vê assim que ali representa a justiça e a misericórdia divina. E claro que ali dentro daqueles convidados, nós vamos ver que Jesus tem uma fala ali que me chama a atenção, que alguém não estava, né, vestido conforme o convite.
E também ali a gente vê assim que esse traje da festa tem muita simbologia. Quanta simbologia nós temos aí, né? Não é a roupa física ali que Jesus está trazendo para nós, né? Então, através dessa simbologia, ele está falando o quê? Que aquele convidado, ele não era bem-vindo ali porque ainda não estava com a sua transformação moral adequada. Então, a impureza ainda que ele trazia em seu coração, e não havia feito os esforços, os méritos para estar ali naquele banquete. O convite e a oportunidade de evolução que Jesus faz é para todos. E esse traje na qual o mestre nos fala, que é justamente aquilo que nós tanto falamos em doutrina espírita, através da reforma, a reforma íntima, adquirir mais virtudes, esquecer um pouco mais as paixões, os prazeres. Então, não basta para nós somente conhecermos a verdade, é preciso vivenciá-la. E ali, aquela exclusão daquele homem sem um traje simboliza o quê? A lei de causa e efeito. A necessidade ainda que temos dessa lei de méritos, né? Só seremos realmente convidados para esse banquete celestial ou alçar voo mais alto a partir do momento que estivermos mesmo preparados e tivermos ter feitos muitos esforços. Então, poucos os escolhidos, não é Deus que escolhe de uma forma arbitrária, podemos dizer assim. São os próprios indivíduos que se tornam os escolhidos, entre aspas, né, para praticar o bem. Então, a partir do momento que fazemos esse esforços através da nossa transformação moral, nós conseguimos evoluir espiritualmente. O escolhido é aquele que realmente já escolhe ser chamado. Quantos de nós podemos dizer assim, né, meu amigo Mauro, que somos chamados todos os dias a esse banquete, esse convite, mas nós ficamos adiando esse convite de Jesus há quanto tempo? Já se passa o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo mais de 2000 anos. E ainda nós desprezamos esse convite. Ora, estamos no movimento religioso, filosófico, mas basta que alguma coisa não dê certo em nossa existência, com algum atrapalho, ou até mesmo aqueles que, ainda enquanto não tem nenhum tipo de dificuldade, uma tribulação, uma vicissitude na vida, um desafio mais ativo, ele acaba se afastando, ele perde essa conexão realmente com a divindade. E aí, claro que a hora que as coisas começam a ficar ruim, né, não está dando muito certo na sua vida, ele sempre vai procurar alguma coisa para tentar, como se Deus ali, os espíritos estivessem sempre à nossa disposição por causa da nossa indisciplina. Então, essa lei de mérito espiritual, o Espiritismo nos ensina de que forma? Que não há privilégios dentro da divindade. Deus dá oportunidade a todos. Nós que fazemos dessa oportunidade, daquele momento desse convite, e nós que escolhemos. Se nós queremos uma ação para o caminho do bem ou não. Então, o progresso depende do quê? De muitos esforços, né? Muita persistência. E esta reforma, ela se faz necessária. Enquanto ainda nós estivermos muito ligados às questões das paixões, dos prazeres, dos vícios, porque esse convite, ele é um apelo muito forte. E, ordinariamente falando, o quanto é difícil para nós ainda largarmos, né, tudo isso. Não é uma tarefa fácil, a gente sabe. E nós temos os ensinamentos através dos bons espíritos, Emmanuel sempre nos traz através do nosso saudoso Chico Xavier, e quantos missionários, quantos apóstolos chegaram na Terra e sucumbiram, porque estavam com as suas missões, tinham seus compromissos, mas devido chegar aqui o poder, o prazer, né, os vícios,
eles acabaram se atrapalhando, assim como nós, que quantas vezes se atrapalhamos no dia a dia, né, da nossa existência. No livro A Caminho da Luz, a gente vê assim todo a- aquele momento histórico que Emmanuel nos traz, e ele vai citar alguns missionários que o Cristo enviou e que acabaram sucumbindo, não acabaram não cumprindo exatamente com aquilo que prometeram no mundo espiritual. Então, a reencarnação, ela oportuniza para nós, ela dá essa oportunidade, né? Então, essa frase aí que também se liga à ideia de múltiplas existências, né? Então, todos terão várias chances para evoluir, não é mesmo? Hoje, poucos atendem o chamado, mas no futuro, todos os espíritos se tornarão escolhidos, porque afinal, a reencarnação ela tem esse objetivo, para que nós possamos retornar, reparar, corrigir aquilo que nós deixamos em existências transatas, é, alguma coisa que se comprometemos diante da reencarnação. Então é necessário. Então a reencarnação ela tem esse objetivo. Então, como falamos, não existe eleito, né, ou favoritismo, mas sim espíritos que se elevam por esforços e pela própria adesão ao bem. Somente nós sabemos, né, que através do bem, através da lei do amor, do perdão, que nós vamos lograr esta planificação, esta perfeição. Muitos os chamados, porque Deus convida todos ao progresso, poucos escolhidos, porque poucos realmente, por enquanto, aceitam viver plenamente esse chamado. Então ainda somos poucos. Mesmo aqueles que já estão militando, né, nas feiras espíritas, têm essa dificuldade. Por quê? Porque a vida não tem esse apelo, né, mais competitivo, faz com que a gente acabe se desviando do nosso caminho. Quantos companheiros nós já conhecemos nessa jornada que tiveram dificuldades, mesmo já fazendo palestra, né, estando na, na aplicação dos passos, nas reuniões mediúnicas. Por quê? Porque tem essa dificuldade realmente de se firmarem. Então, Jesus, quando faz essa advertência que muitos os chamados e poucos escolhidos, é justamente isso, porque nós acabamos se desviando do caminho. Tem uma mensagem de um espírito amigo, né, que fala assim, que nós devemos o quê? Ânimos trabalhadores. Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai o vosso coração, arrancai dele cisânia. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. É um convite que nós tomamos realmente aí a charrua. Muito bem, meu amigo Silvio Moreira da Fonseca, cidade berço de obra, estado de São Paulo. Tema: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Jesus realmente usou essa parábola, né? Comparado com o rei, né, que convida as pessoas para a festa. E no dia a dia, a gente entende essa mensagem de Jesus. Por quê? Nós ficamos muito presos, né, Silvio, às coisas materiais e esquecemos das coisas espirituais. Nós esquecemos que estamos aqui de passagem, vamos retornar a qualquer momento, e é uma correria desenfreada. Eu passo por isso, corro para lá, corro para cá, correndo atrás do vento, né, Silvio? Correndo atrás do vento, não pega nada. O apelo, esse projeto que a gente tem de correr atrás dos bens materiais tem nos prejudicado muito, né, Silvio? Hoje a vida moderna, ela tem um grande desafio, mas eu acredito que isso foi em todas as épocas da humanidade, né? Nós temos bastante dificuldade mesmo de se afirmar ainda como espírito, porque a benfeitora Joana de Ângela, nas suas obras da psicologia transpessoal, ela vai nos falar que nós somos espíritos ainda em construção. Então, ninguém ainda está, né, totalmente já completo, né, já está naquela perfeição. Afinal, se nós tivéssemos
melhores, não estaríamos aqui nesses embates, nessas lutas, procurando ainda essas questões ainda das paixões, dos prazeres, né? Teríamos já galgado, né, mundos mais elevados. Mas por conta ainda da nossa pequenez, da nossa teimosia, principalmente, nós sempre temos que estar aqui, né? Para que um dia, quiçá, a gente possa aí alcançar patamares maiores. O Silvio, essa colocação que a gente tem no interior, de que mais, tem que correr atrás para adquirir os valores, a gente esquece de frequentar uma igreja, de frequentar uma casa espírita, né? Nunca tem horário, nunca pode, né? Eu lembro da mocidade espírita, começava às 10 horas, uns chega quase terminando, não tem tempo, não dá tempo de eu chegar. E a vida é desse jeito, né? Você que mora em cidade menor, acho que quem mora em cidade menor, acho que tem mais equilíbrio emocional, né? Ou seja, porque numa cidade grande, geralmente a gente frequenta a casa espírita longe, eu imagino o pessoalzinho morando em São Paulo, Belo Horizonte, a dificuldade do trânsito chegar numa casa espírita tem que ter muita determinação, né, Silvio? Por isso que esse convite que Jesus faz, né, que poucos são os escolhidos, nós sempre temos que levar em conta também, Mauro, que os esforços que nós devemos fazer. Porque, na bem na verdade, se alguém nos convidar por uma festa, por um, por uma diversão, qualquer outro convite para qualquer tipo de prazer, nós não falamos que é longe, que nós teremos que pegar ônibus, teremos que pegar uma Uber, que teremos que andar tantos quilômetros, né? Então, bem na verdade, essa questão ainda de nós frequentarmos a casa espírita, ou qualquer templo religioso, sempre como uma excusa que a gente tem, porque a gente sempre fala assim, né? Eu conheci vários companheiros, né, que falam assim, mas quando me aposentar, eu vou ter mais tempo, quando os meus filhos tiver crescidos. Nós entendemos que aqui ninguém está falando que as pessoas deixem de trabalhar ou deixem a sua família, mas assim, como nós temos 24 horas no dia, não é possível que uma vez por semana que a gente não tem uma hora e meia, 2 horas para se dedicar à casa espírita, seja para um grupo de estudo, seja para ajudar os companheiros em qualquer outra tarefa, pode até ser uma tarefa social. E assim, é questão de administração mesmo. Então, quando a gente faz essa, como falamos no início da nossa fala, quando a gente se afasta, fazemos essa desconexão com o Pai, enquanto as coisas estão tudo bem na nossa vida, no nosso trabalho, a família, não temos nenhum tipo de desafios, nenhuma enfermidade, nenhuma dor, para nós está tudo legal. E a gente vê assim, aqueles que procuram e que chegam na casa espírita, a maioria o que que é? É que já na hora que já está realmente numa situação ali depressiva, uma situação de luto, ou qualquer outro problema, né, dentro da família, enfim. Sempre é nessa hora, porque daí sim, daí a gente acaba lembrando da divindade. E isso a gente sabe que essas ocorrências não é de hoje, né, que nós, como seres humanos, só procuramos realmente o divino a hora que. E daí a gente. E o pior de tudo isso, que depois a gente começa a fazer apelos, né? A gente quer fazer sempre uma troca, né? Se o Senhor me dá alguma coisa, eu vou fazer algo, como se o Senhor precisasse dessa troca nossa, né? E Ele sabe das nossas intenções. Ontem falávamos lá no Guarujá, na Casa Espírita Maria Modesto Cravo, eu lembrei daquela passagem do paralítico no Poço de Betesda, que é justamente isso, é a nossa semelhança. Porque quando o paralítico pergunta a Jesus se ele poderia curar ele, né? Tu podes me curar? E Jesus dá uma pausa ali. E Jesus pergunta a ele: tu queres que eu te cure? E a gente fica se perguntando: ué, mas ele foi até Jesus, né? Faz essa indagação que quer ser curado. Por que Jesus pergunta para ele se realmente ele queria ser curado? Porque Jesus conhece e sabe das nossas intenções. Então não adianta a gente ficar querendo fingir para os outros, fingir para o mundo de bonzinho.
Então, na hora, a gente faz várias propostas, mas o Cristo sabe da nossa transformação. E aquele paralítico no poço do Betesda é justamente isso. Não é possível que em 38 anos que ele ia lá naquele poço, alguns falam que era uma piscina, né? Mas diz que as águas, elas se movimentavam, não é mesmo? Elas se agitavam. E qualquer pessoa que se aproximasse ali ficaria bom, ficaria curado. Não é possível que em 38 anos alguém não desse um toco nele, um empurrão, ele não caísse ali naquele poço e ficasse bom. Mas é que, na verdade, ele queria, mas não queria. Então, quando ele faz, e quando Jesus dá essa resposta a ele, se realmente ele queria ficar bom, por conta que Jesus sabia. Porque, afinal, ele vivia da mendigância pública, não é mesmo? Ele vivia ali das aquisições daquilo que as pessoas depositavam para ele. E alguns falam, né, alguns especialistas falam que os mendigos, antigamente do Oriente, alguns deles eram até ricos, né? Não tinha as cardenetas de poupança, né, as aplicações que nós temos hoje, mas eles guardavam, né, muitas moedas, muito ouro, por conta disso, porque eles viviam realmente da mendigância. E Jesus, sabendo dessa condição dele, né, dessa deficiência moral que ele tinha, sabia que a partir do momento que ele ficasse bom, ele tinha que fazer essa transformação, ele teria que trabalhar, ele teria que procurar outros meios para adquirir esses recursos. Silvio, Essa é a proposta do Cristo, né? tá certo. Silvio Moreira de Fonseca, cidade de Bertioga. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. O senhor precisa, muita gente que acompanha, o que fazer para a gente ser um dos escolhidos? Seria uma determinação que a gente tem que colocar, uma terapia na nossa vida? Olha, eu trabalho de segunda a sexta, no sábado, domingo, mas na quarta-feira eu dedico às coisas espirituais. Aí, visitar os necessitados, visitar um abrigo, visitar a cadeia. Porque se a gente fizer não ver o sofrimento dos outros também, a gente quase que não melhora, né, senhor? Porque acho que as coisas estão boas pra gente. Precisa ver o sofrimento de alguém pra gente fazer uma reflexão também, né, senhor? Mauro, eu vejo assim que se nós não tivermos uma certa disciplina, nós vamos ver que, como falamos, a gente fica dessa forma, desse contexto, fazemos esse desprendimento das questões divinas. E se a gente não se organizar dentro da nossa vida, a gente vai sempre estar postergando, né? E talvez, de tanto a gente postergar isso, chega um momento que pode ser que a gente não esteja mais aqui, porque ninguém sabe o dia do seu retorno. Então, pode ser que muitos espíritos chegam do outro lado com essa perturbação de não com o dever bem cumprido. Porque a oportunidade, como nós falamos aqui, a gente vê assim que nessa passagem, né, que Jesus faz essa leitura, ele fala assim que ele envia os seus mensageiros, né, para que ele faça o convite para que todos estejam lá. Mas a gente vê assim que durante a passagem desprezaram, outros quiseram outras ocupações, não quiseram estar naquele banquete. Então esse convite Deus nos proporciona a todo momento, mas a gente fica adiando, não é mesmo? Ah, não, amanhã, depois. Então se a gente não fizer essa organização, a gente vai vendo que o tempo vai passando. E daí, essa hora, realmente na hora das aflições, que nós achamos que devemos procurar. E não deve ser assim, não deveria ser assim. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas que chegam nos templos religiosos, elas chegam justamente a da mesma semelhança daqueles que na época buscavam Jesus, somente para a cura do corpo físico e não para a sua transformação moral. A gente vê que a advertência de Jesus sempre era com muita propriedade. Afinal, ele falava assim: olha, pá, né, porque a tua fé te salvou. Muito bem, companheiros e companheiras, eu quero falar do Núcleo Social Jesus de Nazaré, uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Convidamos você a ser um voluntário, ajudar essa entidade, fazendo as doações, trazendo alimentos, fazendo roupas. Olha, na hora de ajudar uma pessoa, pense no Núcleo Social Jesus de Nazaré. Telefone 3235 8010, 3234 8712. Você liga, nós podemos buscar em sua casa as suas doações. Um forte abraço a todos. Silvio, muito obrigado pela sua participação.
Em outros momentos você retorna com outro tema. E, gente, semana que vem tem mais, se Deus quiser. Ele quer. Um forte abraço a todos. Fique com Deus.